Mateus capítulo 8, meus amados, vamos fazer uma oração e vamos ler os versículos 16 e 17. Se concentra aí, ouça. Se você absorver o que Deus tem para comunicar ao teu coração hoje, a chance de que você tenha saúde, que você receba cura, vai crescer muito na sua vida. Amém? Então fica bem atento em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu te louvo, porque o Senhor é maravilhosíssimo, e o Senhor tem cuidado de nós com um amor tremendo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos enche com o Teu Espírito Santo, e nos faz compreender a Tua palavra, nos faz nos alinhar com a Tua boa vontade, Paizinho, e nos faz experimentar dos frutos desse alinhamento. Eu quero abençoar e interceder por cada casa, cada família que agora está conectada conosco nesse culto. Que a Tua palavra vai entrando, gerando vida, fé, cura, transformação. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Fique bem atento hoje até o fim da palavra. Vamos primeiro trabalhar uma parte teórica e no fim eu vou contar algumas experiências, se der tempo, tá bom? Mateus capítulo 8, versículo 16 diz assim: Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Meus amados, o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus, profecias maravilhosas acerca do Messias. E aqui o evangelista Mateus encaixa essas profecias na vida do verdadeiro e único Salvador, o único Messias, que é Jesus. E Mateus, ele mostra que quando Isaías dizia que o Messias carregaria as nossas enfermidades e as nossas doenças, ele não falava apenas de doenças espirituais, como alguns interpretavam antes, mas ele falava também de doenças físicas, enfermidades no corpo. Tanto que Mateus diz que Jesus curava os enfermos e diz, para que se cumprisse o que foi dito por Isaías: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E esse poder de Cristo continua presente na terra, porque Jesus continua presente na terra pelo seu corpo, que é a igreja, que atua na unção do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. É lógico que nós temos que entender que a atuação de Deus na história sempre variou, apesar de Deus ser o mesmo. Se olharmos para o tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nós veremos que naqueles dias nós não encontramos muitos milagres, muitos sinais de cura. Mas se já formos um pouquinho mais para frente, nos dias de Moisés, tínhamos sinais extraordinários, e alguns deles ligados à cura. Se avançamos nos dias de Elias e Eliseu, por exemplo, no tempo dos reis, vemos que aqueles profetas realizavam curas extraordinárias e até ressurreições, mas já não realizavam os sinais de Moisés. Mas se avançamos um pouquinho no tempo dos profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos, nós já quase não vemos muitos sinais miraculosos. Mesmo homens de Deus como Isaías, Jeremias e o próprio Daniel, que viveu livramentos tremendos, tinha sonhos e revelações tremendas, eles não experimentavam tantos sinais miraculosos. Nós não vemos curas sobrenaturais acontecendo pela mão deles, apesar de serem santos homens de Deus, cheios do Espírito de Deus. Isso nos faz entender que Deus é o mesmo, mas Ele pode alterar a sua forma de agir no tempo para que os seus propósitos aconteçam. Não é à toa que muitas vezes a palavra milagre na Bíblia é simeon, que significa sinal. O milagre muitas vezes era um sinal dado por Deus para pregar uma mensagem. Então ele vai variando essa atuação no tempo.
Quando chegamos, por exemplo, na vida de João Batista, a quem Cristo chamou de o maior profeta de todos, Mateus 11:11, o Senhor falou que João Batista era o maior de todos os profetas da antiga aliança. João, esse, sem dúvidas, era um homem muito cheio do Espírito de Deus. Desde o ventre, João foi cheio do Espírito de Deus. Mas em João 10:41, diz que ele não realizou um milagre sequer. Isso não quer dizer que nos dias de João, Deus não curava. Isso não quer dizer que se um homem de fé, uma mulher de fé, orasse a Deus nos dias de João, Deus não poderia curá-lo. Isso não quer dizer que se um homem de fé, uma mulher de fé, fosse num culto, fosse num templo, fosse numa sinagoga, e ali orasse com sinceridade ao Senhor, o Senhor não poderia atendê-lo e curá-lo. Significa que no ministério de João, isso não aconteceu. Deus sempre curou na história, mas Ele vai mudando a sua forma de agir de acordo com o seu propósito, porque milagre é também na Bíblia sinal. Quando chegamos em João Batista, a quem Cristo chamou do maior profeta da antiga aliança, ele não realizou nenhum milagre. Isso não quer dizer que nos tempos de João não haveria cura. Porque se alguém, nos tempos de João, fosse a Deus buscando cura, poderia sim ser curado. Ele poderia fazer uma oração sincera e Deus usar de várias formas para curá-lo. Ele poderia ir no templo, na sinagoga, participar de um culto, com sinceridade buscar o Senhor e ser curado. O próprio João, que não era tão usado para realizar milagres, ou nunca foi usado, segundo a Bíblia, poderia também invocar o Senhor sobre o enfermo e ele ser curado. Isso não diz que em certos momentos Deus não curava, diz que Deus, por seu eterno e sábio propósito, variou sua forma de agir. Mas com o Deus da saúde, com o Deus da vida, sempre existiu cura. E é muito importante que a gente compreenda que quando chega o ministério de Jesus, as curas então são abundantes. Como nós lemos no princípio, em Mateus capítulo 8, naquele momento, todos que vieram a Jesus eram curados. Jesus era a vida encarnada, então o que ele tocava vivia, o que ele tocava tinha saúde. E ele compartilha dessa autoridade com os discípulos. E a igreja primitiva abundava em curas também. Na história da igreja, nós vemos esses milagres também variando, de acordo com o santo propósito de Deus. Mas em nenhum momento na palavra nós vemos nada que indique que Deus não curaria mais em nosso meio. Pelo contrário, em Tiago capítulo 5, há uma orientação expressa para que se tiver doentes no meio da igreja, nós oremos por eles com fé, crendo que através da oração Deus restaurará o enfermo. Então é muito importante entender isso. Ainda que Deus não faça hoje um milagre como fazia com Moisés, Ele está agindo. Ele pode até fazer um milagre como fazia nos tempos de Moisés, Ele pode fazer, nós não temos visto. Abrir mar, cair pão do céu, nós não temos visto, mas Ele pode fazer. Ainda que Ele não faça sinais como fez no tempo de Josué, onde Ele parou a terra, a Bíblia fala numa linguagem não científica, parou o sol, Ele pode fazer. Ainda que os milagres não sejam tão constantes como eram no ministério de Jesus, ou na igreja primitiva, Ele ainda pode fazer. Então o poder de Deus para curar em nenhum momento cessou. Nós vemos que Cristo empoderou seus discípulos e na missão que Ele deu a eles, disse: esses sinais vão seguir quem crê. Entre os sinais estava sim curar, orar e enfermos serem curados. Agora isso não é também uma palavra que pode nos fazer colocar Deus contra a parede e falar: o Senhor curou no passado, cure agora, prove o teu poder. Não, em sua soberania Ele vai agir em nossas vidas. Agora é muito importante entendermos uma coisa fundamental para que nós recebamos saúde e nos coloquemos num caminho de cura na presença de Deus. Como eu falei, Mateus, quando ele fala dos milagres de cura que Jesus fazia, ele associa essa cura a Isaías 53. E lá em Isaías 53 está dito o seguinte: Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças,
Porque ele foi castigado pelos nossos pecados. Ele foi moído por nossas iniquidades. Então você começa a entender que a cura vem através de Jesus, porque através dele também vem redenção. Você começa a compreender que saúde e cura na Bíblia estão intimamente ligadas com redenção. Por quê? Porque o pecado foi o que abriu a porta para que as enfermidades entrassem na terra. Então, essa é uma compreensão basilar para que eu tenha saúde. Essa é uma compreensão basilar para que eu me coloque num caminho onde eu possa achar cura no Senhor. Pecado abriu porta para a enfermidade. Então, toda enfermidade, de alguma forma, está ligada com o pecado. Observe, eu não estou dizendo que toda enfermidade é causada por um pecado específico, seria antibíblico. Vou mostrar daqui a pouco que isso não é verdade. O que eu estou dizendo é que toda enfermidade está ligada com o pecado original, o pecado que abriu a porta para que o mal, a enfermidade entrasse na raça humana. Então é preciso entender que caminho de saúde e de cura está intimamente ligado com o caminho de redenção, de perdão de pecados, de transformação de vida, de santificação, purificação. Não poucas vezes na Bíblia, a mesma palavra para santificação ou purificação é a palavra também para designar alguém que foi curado de uma enfermidade. Ele foi purificado, ele foi santificado, ele foi curado. Redenção está intimamente ligada com cura, como o pecado está intimamente ligado com doença e com morte. Então, quando eu compreendo isso, eu começo a entender o que Salomão disse, por exemplo, em Provérbios 3:7. Ele falou assim, não confie na sua própria inteligência, tema o Senhor e se afaste do mal, e isso será saúde para o seu corpo. Se eu me afastar do mal, eu me coloco num caminho de saúde para o corpo. Então, eu quero te dar aqui alguns princípios bíblicos que nos colocam num caminho de saúde e de cura diante de Deus. E como eu falei no início, antes da transmissão cair, ao final da mensagem hoje, se der tempo, a gente perdeu um tempinho agora aqui, eu vou contar algumas experiências com cura divina que vão fortalecer a sua fé. Vamos lá. Princípio número 1 de saúde e cura à luz da palavra. Primeira coisa, a mais basilar de todas, cuidar do corpo. Meus amados, a Bíblia nos deixa muito claro que Deus nos deu um corpo que tem que ser zelado, bem cuidado. Se você olha para as leis do Antigo Testamento, elas estão cheias de recomendações de saúde, de higiene, de isolar os doentes, de não tocar em coisas mortas para não se contaminar, de evitar contato com sangue para não se contaminar. As próprias leis dietéticas dos judeus têm muito simbolismo espiritual, mas tem muito também de saúde. Eram leis que protegiam aquele povo de comidas que naquele tempo adoeciam de montão. Então um princípio basilar é o seguinte: Deus me deu um corpo, eu tenho que cuidar dele. Deus me deu um corpo, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, tenho que seguir orientações médicas, eu tenho que buscar ter higiene, entende? É muito importante cuidarmos do nosso corpo. Agora é o seguinte, nós não podemos cair no erro do rei Asa. Qual é o erro do rei Asa? O erro do materialismo. O erro de achar que toda a cura de Deus é simplesmente uma compreensão científica de algo que faz bem. Não, isso é um grande engano. O rei Asa, em 1 Crônicas 16, ficou doente. E o texto diz que ele não buscou o Senhor, ele só buscou os médicos. Ou seja, ele não contou com a atuação poderosa de Deus, que guia, inclusive, a medicina ao nosso favor. Ele foi materialista, ele foi carnal. Nós temos que entender que Deus usa a ciência ao nosso favor, usa princípios basilares da biologia ao nosso favor, mas Ele está por trás de tudo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem dEle. Então eu não posso ir para o outro extremo, né? O rei Asa não buscou a Deus, só buscou os médicos. Aí quem diga, não, eu só vou buscar a Deus, não quero conta com médico, é uma tolice, porque Deus usa a medicina,
Deus usa o que é natural. Lá em 1 Timóteo 5:23, Paulo manda Timóteo tomar um remédio para suas frequentes enfermidades. Deus não é anti-remédio, Deus não é anti-ciência, pelo contrário. Provérbios 4:5 diz que nós temos que buscar, adquirir conhecimento e sabedoria. Isso é ciência. Medicina é ciência, gente. A gente tem que buscar a ciência. A ciência nos ajuda. Então, no nível mais basilar é esse: alinhar nosso corpo com os princípios fundamentais de saúde, boa alimentação, higiene, atividade física. A gente não pode ficar mangueando, tratando mal o nosso corpo. Aí a gente adoece e vai para o Senhor: Senhor, me cura. Ó, Senhor, de novo estou doente, me cura. Eu lembro uma época, que era uma moda em algumas igrejas, as pessoas ficavam obesas, e aí vinha um pastor, não dê risada, isso é sério, vinha pastores que prometiam que iam fazer orações por emagrecimento, e eu nunca vi isso funcionar. Agora, eu acredito que se você se esforça, faz a dieta, atividade física, Deus pode te dar força, te dar graça, abrir as portas para que você consiga emagrecer. Mas não trate seu corpo mal e depois queira colocar na conta de Deus. Deus, agora faz um milagre, Senhor, para eu perder 10 quilos. Isso não casa muito bem com os princípios da palavra de Deus. Então, o primeiro princípio bíblico é: cuide do seu corpo. Segundo princípio bíblico é: cuide do seu coração. Provérbios 14:30 fala o seguinte: um coração saudável é saúde para o corpo, mas um sentimento ruim, ele coloca a inveja como exemplo, é um câncer para os ossos. Atenção, um coração saudável gera um corpo saudável. Um coração doente, com sentimentos adoecidos, ele gera doenças psicossomáticas. Nós estamos já cansados de saber isso, temos que tratar do nosso coração. Provérbios 17:22, um coração disposto é um bom remédio, um coração abatido seca até os ossos. Observe que ele coloca osso, porque a ideia é mostrar que vai no profundo do corpo, até chegar no osso, já passou em um monte de órgão aí, já tocou no seu corpo, o sentimento ruim já detonou você completamente. Agora, um contraste, Provérbios 4:20 diz assim: filho meu, ouve as minhas palavras e guarda elas no íntimo, no fundo, no taveque, lá no mais íntimo do teu coração, porque elas serão saúde para todo o teu corpo. Se a minha mente está saudável, se eu ouço coisas boas, se eu me alimento de bons pensamentos, a tendência é que meu corpo também fique saudável. Gente, não subestime o poder da sua mente sobre o seu corpo. Eu pessoalmente vi um caso de uma mulher que teve uma gravidez psicológica. Foi uma coisa assustadora, como o poder da mente alterou o corpo dela. Ela botou na cabeça que estava grávida, ninguém tirava isso da cabeça dela. Ela queria muito engravidar e botou na cabeça: estou grávida, ninguém tira isso da minha cabeça. E o corpo dela começou a responder. A barriga dela crescia como a barriga de uma grávida, grandona, aquela barriga de bola, igual a pastora Tainã está agora, um beijo para ela. Os seios crescendo, os seios gerando leite, uma coisa assustadora, gente. Depois passou 9, 10, 11 meses e o bebê não vinha porque não tinha bebê, até a psicologia convencer ela de que ela não tinha bebê. Foi um negócio muito trabalhoso. Então não subestime o que a sua mente pode gerar no seu corpo. Sentimento ruim, pensamento ruim, mágoa, inveja, brigas tolas, foge disso, isso corrói o seu corpo, a sua saúde. Por isso que a nossa principal meditação, meus amados, é nela, na palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha que legal, ela penetra mais do que uma espada afiada nos dois lados. Aí o autor fala assim: ela vai na divisão da alma e do espírito, e na divisão das juntas e medulas. Curioso, primeiro ela penetra na alma, no espírito, e depois ela penetra no corpo. A palavra que é espiritual é absorvida pela alma e depois reverbera no corpo, nas juntas e nas medulas. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu digo são espírito e vida. Se enche da palavra, se enche daquilo que edifica, que te fortalece. Feche o seu coração para as coisas que te adoecem. Provérbios 4:23,
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Terceiro princípio, vou revisar. Primeiro, corpo. Segundo, alma. Terceiro princípio, observe uma coisa. A Bíblia deixa muito claro que seres espirituais malignos, isso é, os demônios, podem ser causadores de enfermidades. Lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, Cristo encontrou uma mulher que estava há 18 anos encurvada. A sua coluna estava torta. Não tinha terapia, não tinha fisioterapia, não tinha nada que desse jeito. Ela tentava se levantar, mas a coluna não ia para o lugar. E o texto fala que era um demônio. Um demônio enfermava ela. Um demônio encurvava ela. Quando o Senhor expulsou o demônio, a coluna da mulher, 18 anos depois, voltou para o lugar. Então, demônios podem também ser causa de enfermidade na nossa vida. E como é que a gente lida com o demônio? É muito simples, e talvez seja a coisa mais simples, sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio de Deus. Cristo é muito claro lá em Mateus 12, quando ele fala que demônio procura lugar vazio. O demônio deixou uma pessoa, ele tenta voltar, mas ele volta e volta com 7 piores se ele encontrar a casa vazia. Não deixe a sua vida vazia. Não deixe o seu coração vazio. E aí entra aquele velho ditado da vovó, lembra? Cabeça vazia é espaço para o diabo. E eu diria mais, vida vazia é espaço para o diabo. E preenche a sua vida com a presença do Senhor, se enche do Espírito Santo, seja cheio de Deus. Eu gosto muito quando Paulo fala em Efésios 4:27, e fala assim, irem, mas não pequem, não dê lugar, não dê espaço para o diabo. O diabo ele quer um lugar para entrar em nossa vida. Se você estiver cheio de Deus, não haverá lugar para o diabo na sua vida. Mas pastor, se eu, ou se alguém que eu conheço, já está sofrendo de uma enfermidade por causa de um demônio, e sabe quais são os sinais disso, gente? Geralmente é aquela enfermidade que você não descobre a causa. Faz um exame, faz outro exame, investiga, vai para lá, vai para cá, você não entende por que aquilo ali. Porque demônio não sai no hemograma, demônio não sai no ultrassom, demônio não sai em exame algum. E você tenta ali entender o que está acontecendo, às vezes parece que é uma coisa, parece que é outra, vai a enfermidade, volta a enfermidade, é aquele tormento que nunca deixa a pessoa, eu não estou dizendo que sempre é demônio, mas pode ser um sinal de uma atuação maligna. E aí entra uma batalha espiritual, não tem outro termo para isso. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra o demônio. Aí entra uma vida de consagração. Você precisa de ajuda de pessoas espirituais, cheias de Deus. Lá em Marcos capítulo 9, os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem. Jesus chega posteriormente e expulsa o demônio. E os discípulos perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos tirar o demônio do menino? Ele fala, essa casta aí, esse tipo de demônio, só sai com jejum e oração. O que significa isso? É preciso uma conexão profunda com Deus, uma vida consagrada para lidar com algumas batalhas espirituais. Não podemos ser como os filhos de Seva. Lembra, Atos 19? Os ambulantes exorcistas que foram expulsar um demônio falaram assim, pelo Jesus que Paulo prega, te ordenamos, saia. O demônio deu risada, falou, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, que autoridade vocês têm? E o demônio não saiu, ainda bateu neles. Então é preciso ser cheio de Deus. Quem está sofrendo de opressão demoníaca tem que buscar ajuda de pessoas cheias de Deus. E quando forem libertas, eu quero hoje pedir que Deus te liberte no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito. Não deixe a casa vazia, não deixe o coração vazio, não deixe a sua vida vazia, deixa Deus te encher, para não haver espaço para demônio nenhum, em nome de Jesus. Então, recapitulando, cuidado com o corpo, cuidado com a alma, batalhar com demônios, às vezes é necessário para repelir uma enfermidade, mas também, gente, a gente tem que entender o seguinte, toda enfermidade que entrou no mundo, entrou por causa do pecado original, mas a Bíblia também mostra que pecados específicos podem ser causa de enfermidades específicas em nossas vidas. Por exemplo, em João capítulo 5, o Senhor encontra um paralítico que estava há 38 anos paralítico.
e o Senhor, com misericórdia e graça, o cura. Mais tarde, o Senhor encontra esse mesmo homem saudável, feliz, e o Senhor o adverte no versículo 14 assim: olha, não peca de novo, para não lhe acontecer uma coisa pior. Deixa claro que o que ele viveu antes estava ligado com o pecado, e que um novo pecado poderia levá-lo a uma enfermidade pior do que aquela que lhe fez sofrer por 38 anos. Então, sim, às vezes a enfermidade está ligada com um pecado específico. E nesse caso, o que é que nós devemos fazer? Tratar esse pecado, mexer nesse pecado, confessar esse pecado. Lá no Salmo 32, Davi fala assim, versículo 3, ele fala assim: Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo sofria, mas eu te confessei o meu pecado, e o Senhor me restaurou, e o Senhor me aliviou. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 30, Paulo fala aos coríntios: igreja, crentes, entre vós tem muitos doentes, e muitos que já morreram. Sabe por quê? Por desprezar as coisas de Deus, por não discernir o corpo de Cristo, por banalizar, naquele contexto ali, era a ceia do Senhor, banalizar as coisas de Deus. Muitos estão doentes, muitos estão mal, porque estão pecando. Então é necessário tratar o pecado, não acariciá-lo, mas tratá-lo, porque ele pode nos enfermar. Lá em Tiago 5, o texto que eu já citei hoje aqui, quando Tiago nos orienta como orar por enfermos, ele fala, chama o presbítero da igreja, que ele vá até o enfermo, unja com óleo, ore em nome do Senhor, e ele fala o seguinte: se ele tiver cometido pecado, serão perdoados, e fala depois, confessem pecados uns aos outros, para serem curados. A ideia ali é uma terapia completa, tem oração, tem comunhão restaurada, tem culpa tirada do coração, há um tratamento, e o pecado também é tratado para que a cura chegue em nome de Jesus. Então, recapitulando rapidinho: cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de batalhas espirituais se é necessário, e também tratar pecados, são caminhos de saúde, são caminhos de cura. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa: é possível que alguém fique doente e não seja por desleixo com o corpo, não seja um problema psicossomático, ou seja, algo na alma que se manifestou no corpo, que não seja por causa de demônio e que não seja por causa de pecado algum, a não ser o pecado original que abriu a porta para todas as doenças. Pode ser que algumas doenças se manifestem por um propósito eterno, para que através delas, inclusive, sejamos aperfeiçoados. Lá em João capítulo 9, os discípulos encontram um homem cego de nascença e perguntam a Jesus, a partir do versículo 1, Senhor, quem pecou para esse nascer assim? Ele ou seus pais? E o Senhor falou, ninguém pecou, nem ele nem os pais. Ele nasceu assim para nele se manifestar a obra de Deus. E o Senhor, inclusive, cura ele de uma maneira diferente. Cospe na terra, faz uma pasta com o seu cuspe e com a terra e passa no olho desse cego. Mas naquele caso não era um pecado, o Senhor não expulsou um demônio da vida dele, o Senhor não deu uma palavra específica a ele que curou sua emoção, então restaurou o seu olho, não. Ele nasceu assim, então, ou seja, não foi desleixo com o corpo dele, foi um propósito de Deus que era para se cumprir na vida dele. Quando você olha Paulo orientando Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,23, a tomar um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades, Paulo não fala, Timóteo, suas doenças são pecados, suas doenças são demônios, suas doenças é mágoa que você retém no coração, libera perdão. Não! Parece que por algum propósito, Deus permitia que Timóteo tivesse doente. E isso, de alguma forma, poderia cooperar para o progresso dele. Então, ele estava ali no Senhor e, às vezes, ficava doente. Frequentemente, ele ficava doente. O próprio apóstolo Paulo diz, em Gálatas, capítulo 4, versículo 12, que a sua enfermidade cooperou para ele pregar na Galácia. Que a primeira vez que ele foi pregar na Galácia, foi levado por uma enfermidade. Inclusive, ele agradece aos irmãos Gálatas, dizendo o seguinte, eu fiquei aí doente entre vocês, e vocês não zombaram de mim. É tipo assim, e eu pai, um pastor, um pregador, um apóstolo,
que deveria trazer cura para a gente vir para cá doente, deve ser pecado, deve estar desalinhado com Deus. Não julgaram Paulo, trataram Paulo com amor, e Paulo falou assim, me receberam como um anjo do Senhor, mesmo estando doente. Então, às vezes, meus amados, Deus pode permitir algumas situações para seu propósito, e nós temos que confiar nele, porque ele é maravilhoso. Agora, ouça uma coisa, mesmo que não tenha nenhuma causa específica, que seja esse caso de Deus permitir, ou, enfim, alguma coisa que a gente desconhece, gerar em você uma enfermidade, uma coisa da natureza, enfim, creia na ajuda de Deus. Ele é socorro bem presente na angústia. Ainda que Ele não te cure, Ele vai te dar graça para suportar a sua dor. Nós não podemos garantir que o espinho na carne de Paulo era uma doença. Eu penso que é a hipótese mais provável. E quando ele ora ao Senhor pedindo que tire, o Senhor fala, não vou tirar, mas eu vou te dar graça para suportar. Então você viverá uma vida de graça, de paz, de alegria no Espírito Santo, mesmo lidando com a enfermidade. O que eu quero que você tenha no coração é a convicção de que Deus estará contigo. Ele pode te curar, Ele pode te restaurar, Ele é poderoso para isso. Busque isso, ore por isso, peça oração aos seus irmãos por isso, porque a comunidade de fé é onde habita o poder de Deus. Mas em qualquer situação, confia no Senhor. E eu quero encerrar essa palavra hoje aqui, te dando alguns casos, alguns exemplos que a gente já viveu, que são muito preciosos. Eu lembro que, assim que eu me converti, eu tinha uma sede muito grande de viver experiências miraculosas. E eu saía orando por todo mundo que estivesse doente. Tinha um doente, eu perguntava, está doente? Aí eu fazia os cultos e chamava todo mundo que estava na frente, ansioso para viver uma experiência com milagres. E eu percebia que aquilo não estava rolando. E eu confesso a vocês que às vezes até forcei a barra, sabe aquela cura forçada, tipo assim, anda aqui, mostra aqui, aí o cara aqui, tipo assim, o bichinho quer ajudar o pregador, aí ele, que a perna era meio manca, na hora ele se esforça assim, aí dá uma manca menos, sabe, manca menos assim, aí ele diz, glória a Deus! Eu queria que acontecesse de alguma forma. E eu percebia que não acontecia. Ao passo que eu comecei a relaxar, que eu comecei a vivenciar experiências não de púlpito, não de palco, mas de dia a dia, eu comecei a ver milagres acontecendo. Então eu creio que muitas vezes o que trava em nossa vida o poder de Deus é a nossa intencionalidade. Eu lembro uma vez que de maneira muito despretensiosa, um irmão, acabou o culto, ele me chamou na igreja da Pituba, falou assim, Diogo, ora por mim, porque Deus falou comigo, que você orar por mim, eu ia ser curado. Ele estava com uma pedra no rim, e estava muito grande, não tinha como sair pela ureta, ia fazer uma cirurgia alguns dias depois. E eu estava agoniado, eu tinha pregado aquele dia, e eu achei que eu não tinha pregado bem, e eu estava meio triste, queria logo ir embora, não queria orar por ninguém. E aí ele disse, não, ora por mim, Deus falou comigo, e ficou naquela agonia. E aí ele levantou assim a camisa no meio do estacionamento, eu morrendo de vergonha, botei a mão aqui na lateral dele, e quando eu botei a mão, ele deu um grito, ai, que mão quente é essa, rapaz? Eu disse, é minha mão, irmão. Ele está pegando fogo. Aí eu tirei a mão, achei aquilo esquisito, e fui embora. E ele me liga no outro dia, Diogo, a dor desapareceu completamente. Fui no médico e a pedra não existe mais. Então você vê, eu nem queria orar pelo homem. Eu nem queria ser usado por Deus ali naquele momento. Deus falou com ele, Diogo vai orar por você e vai ter cura. E ali, sem nada, sem nenhuma coisa, muito simples, Deus curou. Deixa eu dar outra experiência para você, mais recente essa. Eu lembro que há uns anos atrás, eu estava com uma irritação intestinal muito grande, muito forte. E isso estava me causando problemas muito sérios. Sobretudo domingo de manhã, que coisa. Domingo de manhã, que era o dia de eu vir para a igreja, eu passava assim 2 horas no banheiro para sair de casa. E assim, eu saía porque tinha que sair, porque minha vontade era ficar ali a manhã toda no banheiro. Uma irritação que não saía nunca. Me atrasava para o culto, era um negócio terrível. E aí, eu tentando entender aquilo, pesquisei, e tinha trocentas possibilidades, e eu não sabia o que era. E aí um dia eu orei. Eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais, me cura disso. Olha que interessante. Deus não me curou
Sabe o que ele fez? Ele me deu uma ciência que me curou. O Senhor falou no meu coração, é o café. E foi impressionante isso. Eu levantei do joelho e falei com o Tainan, Tainan, é o café. Como é que você sabe? Deus falou no meu coração. Foi tiro e queda. Quando eu comecei a diminuir o café, o sintoma começou a melhorar. Até hoje, se eu abusar do café, ele volta. Aí eu tenho que ficar uns 2, 3 dias sem tomar, aí zera completamente. Então Deus tem suas formas de agir e trazer saúde e cura para as nossas vidas. Vou lhe contar mais um aqui, por causa do tempo, que a gente tem que encerrar a live hoje, tem um atrasozinho. Mais um aqui para você crer. Deixa eu ver outra boa aqui. Sim, uma que a gente viveu juntos. A cura de... A gente já viveu muitas curas. Ouça uma coisa. Para a glória de Deus eu falo isso. E não é propagandismo nenhum da nossa igreja, não. Você que é de outra igreja, eu tenho certeza que na sua igreja Deus também age, Deus também opera. É só clamar, é só buscar, é só crer. Mas para a glória de Deus, eu não lembro de um caso aqui na igreja que nós não tenhamos orado, clamado junto e Deus não tenha intervido, Deus não tenha atuado. Sempre que a gente se levanta, a gente ora, a gente clama, Deus tem respondido e tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, glória ao seu nome. Nesse tempo agora, alguns irmãos nossos que contraíram Covid e parentes deles, nós oramos, clamamos e Deus tem curado todos para a glória dele. Mas ouça isso, porque isso é muito interessante. Eu lembro que Annabelle, ela contraiu câncer, não é verdade? E Belle foi ficando aquela coisa do câncer, né? Que vai perdendo o cabelo no tratamento, vai emagrecendo, vai ficando abatida. E aquela coisa. E Belle disse, pastor, um dia, pastor, faz uma oração especial. Eu sempre orava por ela, mas ela pediu fazer uma oração especial por ela. E aí passou um culto, eu não fiz, aquela correria eu não fiz. Passou outro culto, eu acabei esquecendo. Aí num dia especial assim de um culto, estava sentindo uma unção, uma graça de Deus no culto. E eu chamei ela na frente. Ela veio na frente, eu lembro que eu estava sentindo uma unção muito especial. Não lembro se Ed lembra desse dia. Ed lembra? Inclusive tem um testemunho dela aqui. Nesse canal aqui tem um vídeo com vai ser testemunho de cura Annabelle, se eu não me engano. Está nesse canal aqui. E eu chamei ela. Inclusive eu estava sentindo uma unção tão grande que eu pedi para cantar aquela música do Voz da Verdade. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo. Aqui do que parecia... A gente cantou essa música juntos, choramos, a igreja chorou. Né? Foi um momento lindo. E oramos por Annabelle. Foi um lindo. Ela já fraquinha. Passou pouco tempo, ela disse, pastor, voltei na médica. A médica disse, um milagre aconteceu. O câncer sumiu. Você vai tratar agora, porque tem que tratar, porque a gente não pode parar, tem que continuar o tratamento, mas sumiu o câncer. A gente foi vendo a Annabelle se recuperando, e hoje está linda, forte, sorridente, amamos ela é uma maravilha, né? Então, gente, o Deus que cura está no nosso meio. Deixa eu lhe contar uma última coisa para encerrar. Sabe como meu pai se converteu, minha mãe também se entregou a Jesus? Foi através de uma cura que eu vivi. Né? Deus já vinha trabalhando, mas assim, empurrou eles assim também. Né? Deus pode usar enfermidades no seu propósito. E eu lembro que, quando eu tinha 3 anos, eu lembro não, eles me contam, né? Eu não lembro tanto, mas eu sei que eu tinha 3 anos de idade e tive tipo uma leucemia. Né? Os meus leucócitos dispararam, um negócio que ia me matar. Eu tinha que fazer aquelas tipo hemodiálise diariamente, era um negócio muito, muito ruim mesmo para o meu corpo. E naquele tempo era mais difícil ainda de curar, né? Estava já sentenciado para a morte. Foi quando um grupo de crentes, aleluia, glória a Deus pelos crentes que oram, começaram a orar. Eles iam para o consultório do meu pai, que era dentista na época, e faziam campanha de oração no consultório. Isso aí eu lembro muito bem. Consultório cheio de crente, orando alto e clamando. E na medida que aquelas orações iam sendo feitas, eu ia melhorando, de uma forma que os médicos também não entendiam. E eu fiquei curado e até hoje estou aqui pela misericórdia do Deus Altíssimo. Então o nosso Deus tem sim poder para curar. Agora ouça uma coisa, siga os princípios da palavra, cuide do corpo, cuide da alma. Meu irmão, para de se encher de bobagem. Para de encher a mente de porcaria, se enche da palavra, evita discussão besta, conversa besta, não se sature de filme, de seriado, de entretenimento, porque isso não alimenta, a vida até adoece. Se encha da palavra que é viva.
Cuidado para não dar brecha para o demônio entrar na sua vida. Pastor, mas se eu sou crente, o demônio entra no meu corpo, ele pode não entrar no seu corpo, porque no seu corpo habita o Espírito Santo. Ele pode ficar cercando a sua vida e lhe oprimindo, porque você deixa espaço para ele ali. Irmão, santifica a tua vida, luta com bota para correr da tua vida. Outra coisa, trata pecados. Não cultiva eles, não, porque eles podem ser raiz de doença na sua vida. E saiba que em tudo Deus está contigo. Se Ele não te curar hoje, Ele continua contigo. Ele te fortalece. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, criatura alguma. Ele é poderoso para nos sustentar. Eu quero orar com você agora, quero orar pela sua família. Se tiver alguém enfermo aí na sua casa, e ele puder vir agora assistir essa live, traz ele para assistir com a gente aqui. Já fazer uma oração, agora você vai me ajudar. Você que está aí com fé, vai colocar a mão sobre esse enfermo, se puder colocar, né? Se ele estiver tipo isolado, porque está com algum vírus, ou Covid, ou qualquer outra coisa, não bote a mão nele, mas se ele puder ficar perto, bom. Se não puder, ore por ele de longe mesmo, amém? Mas vamos orar agora, vamos invocar esse Deus poderoso. Mas eu repito, cura e saúde na Bíblia estão amplamente ligadas com redenção. Cura e saúde na Bíblia estão amplamente ligadas com purificação. Então, peça a Deus que lhe purifique, que lhe santifique, que limpe o seu coração. Entende? Cuidado, irmãos, com pensamentos obsessivos, com pensamentos em doenças, porque isso abala a base do seu relacionamento com Deus, que é a sua fé. Você precisa ter uma fé que fundamente a tua vida. E na fé você fala, na saúde ou na doença, Deus está comigo. Então a doença, ela não me chacoalha, Deus está comigo. Guarda o teu coração no Senhor. Deixa que a paz, que excede todo entendimento, guarde teu coração em Cristo. Esse é o caminho de ter saúde. Esse é o caminho de ter cura. Esse é o caminho de viver bem. E crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Minha esposa comentou aqui agora, ó, Deus tem se feito presente entre nós. Ela tem um testemunho que ela sempre conta, né? Ela é apaixonada por marisco, camarão, lagosta, caranguejo, é com ela mesmo. Já sabe que mulher é cara, né? Cana, marão, lagosta é cara. Ela ama, ela cresceu em Valença, terra desses mariscos. E não podia comer porque tinha alergia. Comia, ficava toda empolada, né? Com aquelas coisas, todas aquelas coisas na pele, podia sufocar, podia até morrer, e ficava triste com isso. Aí um dia a mãe dela disse, chega disso na sua vida, e orou por ela, disse, toda enfermidade, toda alergia, vai embora em nome de Jesus. E naquele momento ela começou a vomitar, vomitou, e nunca mais teve alergia. É a maior comedora de camarão que eu conheço na minha vida. Então, ele deu risada aqui. Então, gente, há um Deus que cura, há um Deus que restaura, há um Deus que tem misericórdia de nós, porque Ele é maravilhoso. Mas 5 princípios, amém? Se você se enche de açúcar, aí fica diabético e fala, Senhor, meu Deus, corta o açúcar, cuida do corpo. Você se enche de porcaria, a alma adoece, o corpo adoece, irmão, corta, se enche da palavra. Não dá lugar ao diabo na sua vida, trata o pecado. Seguindo esses princípios, vai ter saúde na tua vida. Pastor, seguir tudo, continua doente, confia nele, crê nele, passa pela doença dando glória a Deus. Faz como Jó, né? Estou doente aqui, mas eu espero nele, aleluia. Estou fraco, mas eu espero nele. Ainda que eu morra, nele eu esperarei. Ele é poderoso, segundo a sua vontade, para te curar, para te restaurar, para te renovar. Não despreze a medicina, pelo contrário, nós explicamos aqui, a medicina também é ferramenta de Deus para esse tempo. A gente falou que Deus muda a sua ação nos tempos, né? Nesse tempo, Deus usa muito a ciência, Ele usa muita medicina também para nos curar, né? Mas não confie só na ciência. Saiba que há um Deus por trás de tudo. Um Deus que usa a ciência para o nosso bem. Então eu creio que se você aplicar e viver isso, vai haver saúde e vai haver cura na tua vida, no nome de Jesus. Eu quero te falar uma última coisa aqui antes da gente orar. Nós precisamos ter ousadia para orar, sabe? Sabe o que nos falta às vezes? Fé. Crer. Ter ousadia.
ser ousados, colocar a mão sobre o enfermo e orar, clamar ao Senhor, pedir a cura, porque há um Deus que habita entre nós, há um Emanuel em nosso meio, Ele é poderoso para nos curar. Tenha fé e creia no Senhor. Pai querido e amado, santo e eterno Deus, Pai, nós pregamos a Tua palavra e ela é verdadeira, ela não volta vazia. Ela nos diz, Senhor, que houve um alinhamento na cruz. Na cruz, o Teu Santo Filho, nosso amado Senhor Jesus, nos redimiu. E quando Ele nos redimiu, Ele nos alinhou e nos colocou num caminho de saúde e de cura. Levou sobre si as nossas enfermidades. E eu te peço, Senhor, que essa unção de cura que está em Cristo, que está no corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, que ela comece a entrar em cada vida, em cada casa. Ó Pai, nos alinha contigo. Se alguns de nós temos tido relapsos com o corpo que o Senhor nos deu, o templo do Espírito Santo, eu te peço, Senhor, nos perdoe e nos dê força para comer melhor, para cuidar melhor do nosso corpo, para ter mais higiene, para seguir a sabedoria da ciência, da medicina, da sabedoria, Senhor. Como o Senhor me mostrou, Pai, que o café me fazia mal em excesso, mostre também aos teus filhos o que está fazendo mal para eles, Senhor, e os ajuda em nome de Jesus, nos dá força para cuidar do corpo. Pai, se alguém está sofrendo com a doença psicossomática, eu te peço, Pai, que ele perceba qual é a fonte que está contaminando o seu coração e feche essa torneira na sua vida. Se tem algo antigo na sua alma que lhe adoece, eu lhe peço, Pai, vem com a tua cura, vai com a tua espada do Espírito no fundo da alma e tira, Senhor, essa mágoa, esse sentimento ruim, esse pensamento contrário à tua vontade que tem adoecido esse homem, esta mulher. Pai, eu te peço que se tem alguém que está sofrendo uma doença por uma opressão demoníaca, ó Deus, que ele se encha do teu Espírito, que ele tenha um encontro com a igreja verdadeira do Senhor. Nós ordenamos agora todo demônio que vai embora no nome de Jesus, que bata em gente, que deixe essa vida, que saia, que vá para longe, e que esse coração, Pai, seja cheio do teu Santo Espírito, que essa casa seja cheia do teu Santo Espírito. Meu Pai, se há um pecado específico que está nos enfermando, que possamos tratar esse pecado, porque se confessarmos a Ti o nosso pecado, Tu és fiel e justo, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, que tratemos o pecado, que deixemos o pecado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, se não é nada disso, se há um propósito maior, como havia naquele cego, como havia na doença que levou Paulo à Galácia, Pai, nos dá força para suportar, graça para suportar. E eu te peço, Pai, assim que esse propósito se completar, nos alivia, nos cura. Tu és nossa saúde, nossa cura. Tudo está em Tuas mãos, Pai. Nos ajuda a ter vida em paz, para a Tua glória, para que possamos ter uma vida que Te glorifique, porque esse é o grande propósito, é Te glorificar, é ser como Jesus, é ser uma bênção sobre a terra. Ó Pai, Ele enfermou na cruz em nosso lugar, para que vivamos no lugar dEle, para que vivamos a vida dEle na terra. A saúde que Ele quer nos dar não é uma saúde egoísta, que eu uso para o meu prazer, mas é uma saúde com propósito. É uma saúde que eu uso para a glória dEle. Glória a Deus pela minha saúde. Escreva aí, meu irmão, você que está com saúde, escreva agora no comentário aí, glória a Deus pela minha saúde. Eu quero glorificar a Deus com a minha saúde. Pai, dá saúde, para que possamos Te glorificar, fazer a Tua obra, Te honrar, amar, frutificar sobre a terra. Cura, Senhor. Como o Senhor fez comigo quando eu tinha 3 anos, Pai, que não tinha jeito para a medicina. Meu Pai, faz com alguém que está assistindo agora. Como o Senhor fez com a Anabelle, Senhor, ali naquele culto na Barra. Faz, Senhor, com alguém que está assistindo esse culto agora. Como o Senhor fez com Tainã, com sua alergia, faz, Senhor. Como o Senhor fez com tantas pessoas que nós vimos e ouvimos dizer que estavam doentes, mas que a Tua mão tocou. Toca também com misericórdia, Senhor. E cura, e restaura, e santifica, nos dá saúde,
para o nosso bem, para a tua glória, em nome de Jesus. Receba a saúde, receba a cura, seja renovado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus.